参とプレイコングラムの高橋健二会計士でした。続いて、次は皇后です。皇后で梶原俊英会計士の講話を紹介させていただきましょう。俊英先生は出版とオゾロクース本会議の担当です。はい、どなたもこんにちは。大半の皆さんにも、新年のご挨拶を握手をしながらさせていただいたかと思いますけれど、中には、今日のこのタイヤのお勤めに来られまして、まだ直接お会いしていない方もあるかと思います。まずもって、改めて皆様に2013年の新年明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いを申し上げる次第でございます。今日は、もう2日目ですね。昨日から13年度の別院の法音応用に、昨日から来ておられる方もございますけれど、皆様のご都合によりましてね、今日は特に平日でございますから、いろいろ出にくいこともあったかと思います。また昨日からだけじゃないでしょうけども、雨がだいぶね続いていて、足元の出にくい中にこうして、ご足労くださいましたことを本当にご苦労でございます。今日は私は、またポルトゲーズでお話をさせていただくというご縁もいただいてますので、その点ご了承いただきたいということでございます。はい、boa tarde a todos. Gostaria de externar os sinceros felicitações de ano novo, 2013, muita alegria, muita paz, tranquilidade, né? Principalmente cada de nós recebendo o ensinamento do Buda, o ensinamento do Nembutsu, possamos vivenciar cada instante dessa existência de retribuição de gratidão através da recitação do Nembutsu. Desde ontem, né, nós estamos aqui, acredito que muita gente esteve aqui também desde ontem participando, e os monges que aqui já participaram, fazendo as pregações, falaram sobre o ensinamento do Buda, sobre o ensinamento do Nembutsu, sobre um pouco, né, sobre a vida do mestre Daniel, o mestre Shinra. E só que eu falei mestre Daniel agora porque na verdade eu estava querendo falar um pouco, né, também a respeito do mestre Daniel, porque há exatamente 520 anos atrás, no ano de 1493, no ano novo, um dos discípulos do mestre Daniel foi até o templo do mestre, né, para cumprimentar, saudá-lo com a mensagem de ano novo, né, e assim como eu fiz com a maioria dos senhores, cumprimentando-os, né, pelo ano novo, eu acredito que esse discípulo chamado Dodo também deve ter dito, né, essa mensagem de saudação do ano novo. Só que no momento que o mestre Daniel recebeu a mensagem, né, de ano novo, se ele não cumprimentou, né, de volta com as mesmas palavras, né? O que o mestre Daniel falou, né? Diz que ele falou assim: Dodo, esse ano você completou quantos anos? Dodo, recite o Nembutsu.
Quer dizer, a coisa mais importante da nossa vida, né? No ano novo, talvez a gente faz votos, né? De felicidades e felicitações de ano novo. Mas o fato é que a coisa mais importante na nossa vida, como disse o mestre Daniel, é que a gente tem encontrado com o ensinamento do Buda, do Nembutsu, e poder vivenciar isso, né? Recitar o Nembutsu no nosso dia a dia. Isso é a questão fundamental para nós, né? Então, a gente faz o voto do ano novo, né? Desejando, claro, né, que o ano comece com muita paz, com muita alegria. No entanto, a gente sabe que a nossa vida, uma vez que recebemos essa existência, a qualquer momento a gente vai ter que deixar essa vida também, né? Bom, a gente que está aqui agora, né, depois que já passou o ano 2013, já entrou no ano 2013, a primeira quinzena do mês de janeiro já foi, né? De repente se passou tão rápido, né? Mas acho que ano passado, principalmente, acho que muita gente também ficou muito preocupada, porque ouviram dizer, né, que no dia 21 de dezembro de 2012 seria o fim do mundo. Mas, felizmente, o mundo não acabou, né? A gente está aqui, podendo principalmente ouvir o Dharma, o ensinamento do Buda, o ensinamento do Nembutsu, nessa oportunidade em que reverenciamos, louvamos, agradecemos, né, a grande compaixão do mestre Buda e também do mestre Shindan, que nessa oportunidade deste ofício nos proporciona a chance de encontrar, de ouvir um pouquinho desse ensinamento, né? E mesmo no período em que viveu o mestre Daniel, há mais de 500 anos atrás, um outro monge, só que de uma tradição diferente da nossa, né, a escola Zen, chamado mestre Ikkyu, foi muito famoso, né? Bom, ainda hoje também naquela tradição, principalmente, é um monge bastante famoso, porque ele era um monge muito inteligente, né? E respondia assim, as perguntas muito complicadas de uma forma muito assim, até divertida, até engraçada, né? E existe um poema também muito interessante de Ano Novo que dizem que é da autoria desse mestre Ikkyu da tradição Zen, né? Existe uma versão que fala que esse poema, o início do poema, a palavra inicia-se com Gantan, né, que significa Ano Novo, né? Existe uma outra versão que diz que no Ano Novo o mestre Ikkyu, observando, né, um enfeite japonês chamado Kadomatsu, né, que um enfeite feito de bambu, pinheiros, né, que no Japão usa ainda hoje, né, como sendo um enfeite de Ano Novo. Então, quando a gente coloca isso no portal da casa, significa que chegou o Ano Novo, né? E observando então esse enfeite, diz que ele compôs o seguinte poema, que diz assim, mais ou menos, a tradução nesse livro seria mais ou menos isso. Que o Kadomatsu, né, esse enfeite, é como se fosse a placa de quilometragem, e medir a distância, né, para o mundo além, quer dizer, para a vida após o mundo após esta vida, né, após a morte. Então, parece ser tão feliz, tão interessante, né, alegre, mas ao mesmo tempo observando, é tão triste, né? Quer dizer, esse enfeite que é o Kadomatsu, que é utilizado para simbolizar o Ano Novo, claro, a gente, né, uma vez que recepciona o Ano Novo, a gente fala Omedetou, né? Parabéns, felicidades, né? A gente fala essas palavras de cumprimento, de saudação. No entanto, o que seria realmente uma grande alegria para nós, né? Estar recepcionando o Ano Novo. Será que realmente recepcionar um Ano Novo realmente é uma coisa verdadeiramente feliz? Bom, a gente fala que sim, né? Mas se a gente analisar bem,
essa vida que nós estamos podendo vivenciar aqui agora, a cada ano que está passando, a cada minuto que está passando, nós estamos, o tempo de permanência nesse mundo está diminuindo, né? Então isso significa que a nossa vida está encurtando cada vez mais. Então cada ano novo, na verdade, é uma vida, né, que está diminuindo o tempo dessa existência. Então, se a gente analisar bem, não é grande felicidade também, né? Porque a gente não quer morrer, né? Não quer deixar essa existência. Então isso que o mestre Ikkyo, né, compôs através desse poema, né, fala sobre isso. Então, o que é essa questão da felicidade, da alegria no ano novo? Tudo depende do nosso ponto de vista, né? Então, todas as coisas da nossa existência dependem muito do nosso ponto de vista. A gente pensa que uma coisa que é feliz, uma coisa que é alegre para a gente, será que realmente é alegre para todos nós? Felicidade para todos nós? Nem sempre, né? Tudo depende do nosso ponto de vista. Aí diz que teve um homem, né, que a sogra dele estava internado no hospital e na véspera do Réveillon, né, do Ano Novo, na véspera do Ano Novo, diz que ele foi visitar a sogra no hospital, né? E a esposa não foi, e a filha da mulher, né? Aí o genro então foi lá no hospital, aí chegou, o médico falou assim, né? Desculpe, o médico chegou para ele e falou a situação da velhinha, né? Aí o genro então, sem visitar a sogra no quarto, disse que já foi embora para a residência, né? E assim que chegou em casa, a esposa, né, a filha da senhora internada, falou assim: oi meu bem, como é que está a minha mãe? Aí o genro falou assim: ela está bem, né? Logo ela vai estar voltando para casa, acho que ela vai ficar muito tempo ainda junto com a gente. Aí a filha falou assim, a esposa, né? Nossa, como isso é bom, né? Só que é estranho, porque ontem eu fui lá no hospital, aí eu vi que ela estava tão mal, que o médico falou assim: eu acho que a sua mãe, ela não vai aguentar até Ano Novo, né? Aí o genro, né, o marido falou assim: ontem eu não sei, mas eu fui hoje lá. Aí o médico falou assim: é melhor você se preparar para o pior. Bom, acho que se contar em nenhuma coisa pode ser que seja mais engraçado para as pessoas, né? Bom, mas tudo depende do nosso ponto de vista. Então, nesse mundo a gente encontra com tantas pessoas, né? E talvez nem todo mundo a gente, né, infelizmente, consegue viver assim em harmonia, né? Consegue levar assim o relacionamento com tranquilidade, né? Com muita harmonia e tal, mesmo tendo vínculo familiar e tal, né? E além disso, nesse mundo, né, a gente tem os conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, com estudos. Só que a nossa natureza humana, como disse o Buda, mais de 2.500 anos atrás, já na Índia, né? A gente é ser ignorante. A gente não sabe como que a gente vai se transformando, né? Mesmo que tenhamos, né, capacidade de lembrar das coisas, aprender as coisas e tal, mas com o tempo, todos nós vamos, né, a nossa mente, né, vai enfraquecendo. A gente vai esquecendo as coisas, né? Mas é bom também que a gente esqueça, né? Porque todo mundo, quer dizer, a grande maioria aqui, talvez, ano passado também veio participar aqui, né? No ofício do Hongo. E hoje, infelizmente, estamos aqui juntos. Só que,
Será que todo mundo lembra do que foi falado no ano passado? Acho que mesmo, né, quem participou ontem à noite, a gente também, né, participou, ouviu, mas não lembra de tudo que foi falado, né? Já esquecemos, né? E é bom que esqueça, né? Porque a gente também, na posição de quem está falando, né, compartilhando o ensinamento, se todo mundo já, né, só ouviu uma vez e não esquecesse jamais, acho que é difícil para a gente, né? Não dá para repetir a mesma coisa, né? Mas graças ao fato de que a gente vai esquecendo, então a gente pode repetir muitas vezes as coisas, as pessoas conseguem ouvir atentamente, né? Por isso que é importante, né, a gente sempre ir ouvindo, porque a gente vai esquecendo também, né? Agora, falando de esquecimento, tem uma história interessante também, né? Diz que tinha 3 senhoras de idade, né? Já no caso seus 80 e pouco, quase 90 anos de vida, né? E elas, as 3 amigas, se reuniram para o chá, né? Aí diz que uma delas, né, falou assim: nossa, esses dias estou ficando tão esquecida, né? Outro dia eu estava com a vassoura na mão, aí eu não lembrava, será que eu varri aqui? Será que não varri? Será que ainda não varri? Né? Fiquei na dúvida. Aí outra amiga falou assim: nossa, mas está ficando ruim também, né? Mas eu também estou ficando ruim, né? Outro dia eu estava com pijama, eu não sabia se era para dormir ou se estava acabando de acordar, né? Aí a terceira amiga falou assim: nossa, que coisa, isola, né? Fala, tem alguém batendo na porta? Né? Ela própria bateu, né? E ela esqueceu no exato momento, né? Quer dizer, a gente fica rindo assim, né? Que riu, porque a gente pensa que é coisa de outras pessoas, né? Que não vai acontecer com a gente. Aí, é como o Yasumana Sensei falou agora há pouco, né? Eu recebi a oportunidade de estar cuidando do templo de Tupã e Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz já estou há praticamente 4 anos, né? E Tupã, a partir do ano passado, que eu recebi a oportunidade, está completando 1 ano, né? Aí, num dos ofícios, né, do mês, eu falei essa história, né? Essa piada que eu contei agora, né? Aí todo mundo deu gargalhada e tal, né? Aí depois que terminou a cerimônia, uma senhora, né, do templo, ela veio conversar comigo. Aí ela começou a perguntar algumas coisas e pedi para anotar para ela, né? Só que eu estava sem a caneta. Aí ela falou assim: ah, deixa, eu tenho a caneta aqui, né? Aí ela tirou a caneta da bolsa e entregou para mim. Aí eu anotei, né? E eu falei assim: ah, que bom, né? Não é aquela história que eu contei agora há pouco, mas a gente vai esquecendo das coisas, né? Então é bom deixar anotado certinho. Anotei e entreguei. Só que vocês acreditam que eu esqueci de entregar a caneta de volta? Né? Então, quer dizer, eu estou falando alguma coisa dos outros, mas está acontecendo comigo mesmo, né? Então não é coisa de outra pessoa, né? Aí, isso aí aconteceu ano passado, né? Aí, felizmente, esse ano, eu encontrei com ela e falei: ah, eu tinha esquecido de devolver essa caneta. Aí ela falou assim: era mesmo? Era a minha caneta? Ela já tinha esquecido completamente, né? Aí eu falei assim: ah, desculpe, né? Não foi a minha intenção ficar com a caneta, mas acabei esquecendo. E eu falei assim: ah, naquele dia eu tinha acabado de falar sobre aquela história, né? Aquela piada que as pessoas estão esquecendo, e eu mesmo esqueci de devolver, né? Então, realmente, que o ensinamento do Buda é verdade, né? O Buda esclareceu isso há mais de 2.600 anos atrás, e isso se comprova em cada um de nós, né? Então, o que é importante na nossa vida? Né? Apesar de a gente fazer a diferença entre as pessoas, talvez a gente goste de uma pessoa, a gente tem afinidade com outra, né? Acaba não gostando de uma pessoa por algum motivo, alguma situação, alguma condição, mas o Buda Amida jamais nos abandona, né? Mesmo a gente sendo assim, ou melhor dizendo, por justamente nós sermos assim, seres tão limitados, tão ignorantes, que fica só preso, né, à sua ignorância,
é que existe a compaixão do Buda Amida no Namo Amidavas, que nos abarca da forma como nós somos e jamais nos abandona, né? Isso Shinran Shonin nos esclareceu e nos incentivou a então aceitar, né, o voto do Buda, e isso seria então justamente recitando o Namo Amidavas, vivenciar nesse momento de retribuição de gratidão através da recitação do Nenbutsu, porque isso, né, de retribuir gratidão está já, né, dentro desse Namo Amidavas, né? E por justamente a gente ser assim, seres falíveis, que a gente acaba esquecendo tantas coisas, né? Ao invés de agradecer as coisas que a gente está devendo favores, a gente nem percebe que está devendo favor, esquece, né, que está devendo favor. Então, ao invés de agradecer, eles só reclamando, queixando, né? A esse ser, o Buda nos proporciona esse momento de agradecimento no Namo Amidavas, né? Esperamos então cada um de nós, dentro, claro, né, da sua possibilidade nesse mundo, nessa vivência, no dia a dia, procuremos, né, reverenciando o Buda, seja no templo, seja no altar da sua residência, no oratório, no Butsudan, né, diariamente, de manhã quando acorda, à noite antes de descansar, né? Bom, se possível, claro, fazendo leitura de textos, né, ouvindo o ensinamento búdico, mas mesmo que a gente não faça leituras, né, mas pelo menos fazendo o gachô, a junção das mãos, recitando Namo Amidavas, né, possamos realmente vivenciar a nossa existência, né, de gratidão, né. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, né. Esperamos que a nossa vida, né, e nesse ano que iniciou, seja realmente uma vida, né, de bastante realizações, de alegria também, mas como também o Kimura Sensei falou, né, a nossa vida não é só de alegria, né, mas qualquer que seja a situação que a gente encontre, dentro do Namo Amidavas, a gente consegue, né, superar as dificuldades, consegue vivenciar, né, cada instante da nossa existência, gratidão e agradecimento, porque mesmo a gente estando dentro de dificuldade, recitando o Nenbutsu, o poder do Namo Amidavas é de gratidão e agradecimento, né? Então, que a gente possa vivenciar dessa forma, né? Então, muito obrigado pela atenção, e eu gostaria de ler a carta do Mestre Vivenio agora no final, para refletir então em cima dessas sábias palavras, né, do Mestre Vivenio, que a gente possa encerrar aqui a minha explanação e que pelo menos, né, essas palavras sábias fiquem guardadas dentro do coração de cada um dos senhores também, né. それでは最後にですね、ご文章を拝読させていただきます。ごめんなさい、日本語、さっきのお話、ポルトゲーズ分かりました？みんな。ちょっと笑ってくださらなかったらちょっとがっかりしちゃったので分かってもらったらいいです。もう日本語で言いません。じゃあ、ご文章をポルトゲーズで拝読させていただいて、本日のご法話を終わらせていただきたいと思います。As cartas do Mestre Vivenio, fascículo 1, carta 6, capítulo sobre a sonolência. Não sei porquê, mas durante este verão tenho sentido muito sono. Essa sonolência excessiva me preocupa. Sem dúvida, o momento da morte em que nascerei na terra pura deve estar próximo. Constatá-lo me deixa desconsolado e saudoso. Ainda assim, ao longo da vida, tenho procurado me preparar sem descuido, sempre pensando que o momento do meu nascimento pode estar iminente. Deixando esse assunto de lado, o que desejo de todo o coração, dia e noite, é que neste local, mesmo após a minha morte, não diminua o número de pessoas em quem a mente confiante, Shinji, esteja consolidada. Não tenho dúvidas quanto ao nascimento na Terra Pura, mas vocês têm sido negligentes e descuidados a esse respeito. Enquanto estamos vivos,
precisamos estar preparados, tal como recomendei. Sinto-me insatisfeito com a compreensão desse ensinamento de cada um de vocês. Nesta vida em que o amanhã é incerto, será em vão o que dissermos ao término da existência. Se nossas dúvidas não forem resolvidas agora, enquanto estamos vivos, iremos nos arrepender. Espero que tenham isso sempre em suas mentes. Reverenciemos sempre, reverenciemos. Não. ありがとうございました。Nosso muito obrigado. Essa foi a palestra do reverendo Shunki Kajiwa